Tudo bem? Voltei para mais um momento e dessa vez eu vou focar no Tai Chi interno. Por que eu estou fazendo esse confronto com o Tai Chi interno neste momento? Porque eu quero ver se eu consigo, nesta vez, fazer uma explicação bem simples, aonde você que está interessado nessa prática e no que eu vou estar revelando agora, cumpra com o propósito, para que o seu tempo não tenha sido em vão. Então, eu vou começar com a história do Tai Chi interno, que foi contada por um mestre taoísta. Então, esse mestre taoísta, que também é um mestre de Tai Chi Chuan, e que tem uma história, aliás, tem muitas histórias muito importantes na sua trajetória de vida. Numa delas, ele estava caminhando na China com um amigo e viu que alguém à frente, um homem de uns 40 anos mais ou menos, andava muito solto, muito leve, muito livre. E não é normal as pessoas serem assim, naturalmente, a menos se ela for um praticante de Tai Chi Chuan já dentro de um intervalo de tempo relativamente grande. E como ele é muito ousado, e se necessário até impertinente, então ele pegou e passou perto desse homem e falou: nossa, este homem deve praticar Tai Chi Chuan. Na esperança de que com este comentário ao lado do homem fosse gerar uma resposta. Mas o homem não deu atenção a ele, guardou o silêncio, seguiu o seu caminho e ele ficou sem saber qual era a raiz daquela leveza, daquela soltura e daquela desenvoltura tão natural. Tempos se passaram, numa tarde de chuva ou numa manhã de chuva, vamos colocar num dia de chuva. A casa desse mestre taoísta tinha uma varanda. E aí ele percebe que alguém veio se abrigar da chuva na varanda dele. E quando ele olha, era o mesmo homem, né, de quase 40 anos, que ele tinha encontrado alguns dias atrás, e estava lá, se abrigando na varanda dele. Não precisa falar mais o que aconteceu a partir daí. Mas a resposta que veio à pergunta dele a partir daí é que realmente é importante. Aquele homem tinha essa aparência de 40 anos, ele não praticava o Tai Chi Chuan, mas ele praticava o Tai Chi interno há mais de 40 anos. Isso dá um total de que aquele homem tinha 80 anos. E se você entendeu essa história, você entendeu o que é você praticar, ter essa disciplina diária na sua vida do Tai Chi interno. E qual a diferença a longo prazo de uma atitude, de uma decisão que você toma agora? Quando fala que o Tai Chi interno é tão forte a ponto de ressuscitar cadáver, que foi assim que ele me foi transmitido, eu vou ensinar uma técnica que ressuscita cadáver. Eu entendi o que significava, mas ao longo dos anos que eu venho compartilhando essa técnica com os meus alunos, eu tenho observado que as pessoas não estão entendendo ainda o que significa quando você diz assim, é uma técnica para ressuscitar cadáver. Primeiro, ou elas não estão morrendo, então elas não precisam da prática, ou elas se assustam, né? Porque falam, nossa, ressuscitar cadáver? Então, o cadáver, a palavra cadáver, ela tem um peso que assusta
algumas pessoas. Porque, no fundo, todos temem a morte. Na verdade, quem teme a morte é a mente. O princípio, o instinto de preservação da vida, que é um instinto animal. Então, o medo da morte aciona mecanismos dentro da natureza do corpo que vai propiciar respostas que vão, pelo menos tentar, né? Salvar a integridade e a vida de quem está ameaçado. Mas esquecendo tudo isso e olhando de uma forma bem tranquila, com a mente vazia, você vai entender o que eu vou falar agora. Existe o Tai Chi deitado, o Tai Chi sentado, o Tai Chi em pé, o Tai Chi com deslocamento e o Tai Chi sem forma e o Tai Chi próprio. Essas são as formas de expressão do Tai Chi. E também há níveis. Então, vamos começar pelo Tai Chi deitado. O Tai Chi deitado, na verdade, é o Tai Chi interno. Mas por que eu troquei o deitado pelo interno? Para evitar que a mente desvie a proposta. Porque quando se fala, vamos fazer um Tai Chi deitado, a mente já joga um monte de barulho e desvia a pessoa da proposta, da prática. Então, quando a gente fala Tai Chi interno, essa mente barulhenta não tem como ser acionada. Muito pelo contrário, ela vai ser silenciada. E nesse silêncio você vai ouvir. Há momentos na vida que a pessoa não consegue ficar nem sentada. Só consegue ficar deitada. Por quê? Porque o corpo está tão enfraquecido, está tão desvitalizado e tão sem energia que a pessoa não se autossustenta nem na condição de sentado. Ele só se sente bem deitado. Mas isso é um problema, é uma insuficiência do corpo, não da pessoa. Mas como a pessoa está dentro de um corpo debilitado, então ela fica submetida àquele momento. Mas, enquanto o corpo estiver vivo, mesmo que em estado de imobilidade por falência, ele obedece você. Você está no comando. Você só perde a autoridade e o comando sobre o seu corpo e ele para de obedecer você, a sua ordem e o seu comando quando ele morre. Não é você que morre, é o corpo que morre. Enquanto o corpo estiver vivo e você estiver dentro dele, o corpo vai obedecer você. Então, nesse momento que a pessoa não tem condições de fazer um Tai Chi, ela não tem condições nem de ficar sentada, quanto mais em pé, é que entra o Tai Chi deitado. Que você, lá dentro, vai fazer os comandos. E esses comandos são obedecidos. Por isso, Tai Chi interno. Porque lá dentro, eu vou dar o comando, esses comandos vão ser obedecidos e a vida vai voltar dentro do corpo a partir do momento que, quando você completa as 4 etapas do Tai Chi interno, o céu interior desceu, se uniu à terra interior, na região do útero, se for mulher, ou próstata, se for homem. E quando essa união, esse musubi, né, essa ligação acontece
na região do baixo ventre, exatamente no centro yin, né, que é o centro terra, essa conexão entre céu e terra interiores devolve a vida interior. Isso os taoístas chamam de estar centrado. Quando você está centrado, começa a escorrer água pela sua boca. Isso não é saliva. Isso é a energia da vida sendo jogada, jorrada na sua boca. Por isso, para um taoísta, não é boca, é poça celestial. Se você acha que isso é uma visão taoísta, então eu vou te dar uma passagem de Jesus, que vai deixar de ser uma passagem mística, religiosa, para passar a ser uma realidade num nível de consciência onde sabe-se o que é uma vida humana neste mundo, conhece a natureza do problema e sabe como lidar com os elementos da natureza para resolver os problemas. Então, na Bíblia tem uma passagem aonde Jesus pega a terra, propriamente dita. Então, você tem que entender que quando ele pega a terra, propriamente dita, ele está pegando o elemento terra na sua manifestação última, que é no mundo da forma. Então, o elemento terra, que é a força da terra, ela vai adensando, adensando, até que ela se materializa, se transforma em forma. E aí nós temos a terra propriamente dita. Mas essa terra que a gente pega, usa, brinca com ela, ou põe plantinha, não importa. É a manifestação única, do elemento terra, da força terra original no céu. Tem raiz no céu. Então, se eu quero, de forma palpável, pegar a força da terra, eu pego a terra propriamente dita. E o que Jesus fez? Ele pegou a saliva dele, misturou com a terra, fez uma pasta, passou sobre os olhos de um cego e ele voltou a enxergar. Imediatamente. Será que agora, com todas as informações e os segredos revelados, você conseguiu entender o que Jesus fez? Vou só dar uma recapitulada. A boca é a poça celestial, aonde armazena a energia, a água, né, que jorra através da união do céu e da terra interior, que é fruto do centramento. Então, se você conhece Jesus, você entende ele, entende o nível que ele estava naquele momento. Então, dá para você imaginar o nível da saliva dele? Então, voltando ao Tai Chi interno, nós estamos há 15 dias da 9ª transmissão do Tai Chi interno. Todo mundo viaja em 7 de setembro porque acha isso maravilhoso. Se diverte, come comida gostosa, fica num lugar que você gosta, aí volta para casa feliz. E todo ano faz isso. Ou aproveita o feriado de uma forma que você realmente goste e que seja divertido, né? Na melhor das hipóteses, né? Mas será que não seria legal, pelo menos uma vez na sua vida, você aproveitar esse feriado para aprender algo que vai mudar a sua vida daqui para frente? E quando o feriado acabar, você vai estar muito distante de onde você estaria se não tivesse feito essa prática.
E por que eu estou fazendo esse jogo de distância e tempo? Porque se você já passou da adolescência, claro, então a sua vida e visão de vida mudou. Porque foi ativado, inclusive é um processo hormonal, né? Inclusive, foi ativado uma forma adulta de ver a vida. Então, a forma adulta de ver a vida é exatamente quando é ativado os processos interiores. A partir do momento que esses processos forem interiores, a mente começa a pensar de outra forma. Então, deixou de ser criança. E quando deixa de ser criança, você começa a consumir a sua vida. Por quê? Porque você deixou de ser criança, começou a pensar, você precisa de energia no cérebro, a energia no cérebro puxa a energia para cima, e nesse momento o céu começa a voltar e a Terra começa a retornar. E você observa isso a partir do momento que a sua boca já não tem tanta saliva, e se tiver, não é uma saliva fina, não é uma saliva delicada, não é aquela sensação de água fresca que a criança tem. Mas se você senta, a saliva volta a ser a saliva da criança. A saliva de Jesus, alguns níveis a menos, mas é uma saliva que contém uma energia muito especial, porque ela é fruto da união do céu e da terra interiores, que é o Tai Chi interior. Então, você fazendo o Tai Chi interior, mesmo que você esteja deitado nessa situação, esse Tai Chi interior vai devolver a vida interior, vai carregar o seu corpo, ele vai ficar com mais energia, com mais vitalidade, e você vai poder sentar. E aí, sentando, você já pode fazer práticas sentadas, a ponto de aumentar a sua vitalidade e o seu fortalecimento da sua estrutura interior, a ponto de ficar em pé. Quando você fica em pé, há práticas para fortalecer a sua estrutura a ponto de manter você em pé de forma confortável. E quando você estiver nesse nível, que você já pode caminhar naturalmente, aí entra o Tai Chi Chuan, né? Que é o Tai Chi forma, que é o Tai Chi com deslocamento. Então, esses são os níveis e sequências da prática do Tai Chi. Não pode ficar sentado? Faça o deitado. Não pode ficar em pé? Faça o deitado e o sentado. Não dá para marchar? Faça o em pé, o deitado e o sentado. E se você já está na condição de poder fazer a marcha de forma natural, então aí vamos entrar numa outra fase da prática do Tai Chi Chuan, que é uma das práticas para se desenvolver a força interna. Mas será que eu consegui fazer entender a importância do Tai Chi interno? Eu acho que ainda não. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas a energia, eu sou reikiano, eu faço um reiki, eu carrego a energia. Então eu vou fazer mais uma abertura dentro do Tai Chi interno. Vou revelar mais um segredo. Se a pessoa estiver envelhecida e você fizer uma nutrição energética com imposição de mão, não importa a linhagem e a canalização, você fizer isso, essa pessoa vai ficar mais jovem? Você vai rejuvenescer ela há uns 20 anos? Se a pessoa estiver morrendo e você fizer uma imposição de mãos e fizer práticas
né, todos os dias, você acha que essa pessoa vai ressuscitar? Essa é a questão. Porque o Tai Chi interno é a única prática que vai diretamente na vida interior. Se o cerne da realidade humana não houver vida, você pode carregar a pessoa, mas é como se fosse uma bola furada. Você enche, ela fica legal, pode até se divertir com a bola, mas por um intervalo de tempo, porque daqui a pouco ela começa a murchar de novo, perde a vitalidade, e você não vai poder mais nem se divertir com a bola, porque a bola é uma bola murcha. Aí você vai lá, enche ela de novo, ela volta a ficar na... Então, quanto tempo você vai ficar enchendo uma bola que tem um furo? Mas quando você entra com o Tai Chi interno, você fecha esse furo. E só carrega de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque as práticas auxiliadoras para aliviar ou melhorar processos, e pode até curar, é de fora para dentro. Mas ela vai só até uma camada. Vai só até uma camada. Mas passou dessa camada, ela não alcança mais. E é só até aí que eu posso falar neste momento, agora, sobre o Tai Chi interno. Se você tiver dúvida, se você tiver pergunta, se você concorda, não concorda, argumente, porque se você argumentando, eu vou entender como está funcionando a mente, como ela está recebendo as informações sobre o Tai Chi interno, e isso vai me ajudar a desenvolver argumentos para explicar, esclarecer melhor. E vamos ficar nesse jogo, né? Você não entende, eu pego o seu não entendimento e recodifico a forma de falar sobre ele, até que vai chegar uma hora que vai entender. Você também tem um outro caminho. Você pode pegar o dia 7 de setembro, aprender a técnica e começar a praticar. E aí você começa a praticar a partir do dia 7 de setembro, nossa, depois de 3 meses, você vai entender por si só e ninguém vai precisar explicar nada para você. E aí você vai falar, meu Deus do céu, porque eu não comecei isso antes, certo? Então, 7 de setembro, o dia da independência. Então, é o dia da independência, né? Histórica e interior, né? Matanê. Até breve.